pode ser responsabilizado sobre isso. Essa é a mensagem que eu tinha para passar, tá aqui para a gente bater o papo. Brunão, brigadão, como sempre, brilhante, passando todas as informações detalhadas da nossa justiça eleitoral. Acho que foi perfeito. Gente, eu vou fazer algumas perguntas aqui. A grande maioria, vocês podem até ligar já o microfone de vocês, eu sugiro realizar isso. Vocês podem fazer perguntas entre si, mas enfim. Antes disso, eu vou fazer algumas perguntas que me pairaram aqui a partir de toda a discussão que vocês colocaram. Acho que a primeira delas, e é algo que está sendo discutido em todos os âmbitos, porque, para mim, direito digital, na verdade, não é um ramo do direito, é tudo que é o direito. Acho que essa divisão entre ramos não cabe mais agora de algumas discussões. Mas a primeira pergunta fica o seguinte, gente, a gente tem nas resoluções atuais do TSE, se não me engano, só mesmo a estipulação e previsão dizendo que deve ocorrer os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso que, se não me engano, tem nas resoluções. Como nós temos essa questão aberta nas resoluções e nós não temos uma agência reguladora, a primeira pergunta que eu fico aparente, o que Picotou, Zé. vai ocorrer com a Cortou. justiça eleitoral geral? Cortou? Vocês estão conseguindo ouvir? Cortou. Cortou. Isso. Está conseguindo ouvir, Bianca? O outro, Agora voltou. meu computador está funcionando aqui, mas esse computador de trabalho não está funcionando. Engraçado. É domingo, né? Mas enfim, o que eu ia falar com vocês. O que eu ia conversar com vocês é o seguinte, para retornar aqui. Na resolução, que deve ser, nas resoluções eleitorais, tem uma previsão genérica, no sentido que tudo aquilo que for disposto na LGPD que seja aplicado. A LGPD, como o Bruno mesmo já disse, tem alguns aspectos já norteadores, mas ainda que ela não esteja em vigência. Sabendo que a gente tem uma previsão genérica nas resoluções eleitorais, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor, a agência reguladora não está em vigor, o que esperar das eleições a partir disso? Aliás, vale dizer, o que eu compreendo é a própria Justiça Eleitoral atuando nisso como está atuando agora. Seja numa ação de impugnação de mandato eletivo, seja mesmo através do poder de polícia dela, e poder até mesmo na função até dela administrativa, já que, embora as eleições, entre aspas, já tenham começado, pode ocorrer novas mudanças aí administrativas através de resoluções. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O que esperar sem agências reguladoras, e acho que é uma pergunta para todos aqui. Um outro ponto, que aí eu acho, tio Bruno, você tocar, que você pode falar um pouco mais com a gente, é como que está se dando o processamento dos dados biométricos do TSS. Você tem essa experiência e você tem como explanar para a gente? Porque eu acho que a experiência que a gente tem dos dados biométricos desde agora, desde o início da coleta deles até o processamento e até o controle dele, eu acho que como se fosse um MVP, né? Na verdade, um exemplo daquilo que pode ser colocado em futuros projetos e processamento de dados. Eu acho que esse é o primeiro ponto, e aí todo mundo também, eu acho que questiona quanto a isso. Eu queria te perguntar, aí é mais especificamente para você, Bruno. Eu queria te perguntar se já tem algum encarregado, se já é alguma portaria, resolução do próprio TSE, TRE, que seja uma pessoa encarregada encarregada para o processamento dos dados, se é esse assessor que você disse, que você já foi assessor aqui do TRE, se a gente pode comparar esse título de assessor com a função de encarregado de dados, que eu acho que internamente eu te pergunto isso. Eu acho que no nosso webinar a gente falou muito sobre os aspectos públicos e privados, focando muitas vezes também em assuntos mais públicos, ou pelo menos, melhor dizendo, como a justiça eleitoral vai se manifestar para controlar os outros atores. E aí eu queria saber de vocês, como que vocês enxergam como os atores estão se preparando para a implementação. E aí, atores que eu falo, candidatos, empresas, e aí já de antemão, na minha opinião, aqui, não estou vendo nenhum preparo, eu estou vendo mais preparo da justiça eleitoral, propriamente dito, a partir, por exemplo, do Comitê da Desinformação,
pelo projeto de dado a fato, pelo todo um calendário eleitoral de segurança da informação que, caso alguém queira ver, vá lá na resolução de calendário eleitoral, que vocês podem ver como que está ocorrendo essas questões de segurança da informação. E essa é a pergunta que eu coloco para vocês também. Uma pergunta que eu acho que pode ser, sobretudo para o Carlos, quais são as medidas de segurança que nós podemos ter, tanto dos atores e candidatos à empresa, como também na justiça eleitoral. Eu acho que isso é bem legal. Uma outra questão, e aí eu acho que é mais para o Carlos e para a Bianca, é como reduzir os custos dessas medidas de segurança dessas empresas. Porque, óbvio, muito embora nós temos que realmente aplicar a LGPD, e assim, sou unânime quanto a isso, é como nós encaminharmos isso. E aí eu dou o exemplo, enfim, a minha atividade de advocatícia que gera a geração de problemas quanto a isso, e óbvios que nós enfrentamos, de custos, de tempo, e sobretudo num contexto de pandemia, né? Vale dizer que é um contexto que está afetando também a própria justiça eleitoral quanto questionamento do adiamento ou não, mas isso é outra discussão aqui que a gente tem aqui. E por último, assim, como um comentário, e também talvez até gere um questionamento, que eu acho que foi muito interessante o Carlos ter colocado sobre essa questão de arquitetura de blockchain. Muito interessante, porque primeiro, a gente já teve nas últimas eleições com empresas realizando o uso de empresas de arrecadação de campanha fazendo o uso de blockchain. A Marina Silva, se não me engano, foi a primeira candidata a realizar esse uso de arrecadação através de blockchain. Eu queria saber, o Carlos, se você acha que existe a possibilidade da gente, por exemplo, fazer o registro de candidatura de um candidato a partir do blockchain e disso que o Bruno também disse, desse acúmulo de dados que nós temos, se eu acho que a gente até mesmo facilitaria, e aí exatamente o princípio da reputabilidade, a gente saberia que aquela pessoa foi o candidato e a partir de uso de políticas de uso de privacidade, a gente poderia tirar dados como, por exemplo, se a pessoa for filiada muito antigamente a um partido, nesse caso que o Bruno apresentou. Eu acho que seria interessante isso, eu acho que seria possível. E eu acho que também queria saber de você, como você está nessa questão de aplicação, também de uso de prestação de contas. Se o blockchain poderia ser interessante para prestação de contas, porque, muito embora a blockchain eu acho que pode ser aplicado em várias coisas, a gente passa por dados. E, na minha opinião, até a blockchain é um conceito, né? Nem um instrumento, é um conceito que enfim, que gera todo um valor agregado em ferramentas. Eu acho que é isso. Todas as ressalvas que tanto o Bruno quanto o Carlos colocaram sobre o uso da tecnologia, eu vou ao encontro. A gente teve uma palestra, acho que é a terceira palestra, junto com a Vânia Eto, Marcelo Veiga e a Evelyn, e a gente discutiu sobre essa questão da e-democracia. E uma coisa que a Vânia me falou, que eu vou guardar para mim sempre na vida, ela falou assim: Zé, daquilo que você estuda e daquilo que você sente, sempre pense. A tecnologia é extremamente importante, pode ser até seu objeto, mas o centro é sempre ser humano. Então, todas essas questões de óbice da e-democracia, acho que vocês já passaram, que é no sentido de que ainda pode ter voto de cabresto, é um processo de 10 anos, como o Carlos botou, mas é algo que nós devemos estar atentos, inegavelmente, porque o mundo passa. Há outros países que já estão encaminhando essa questão da e-democracia, e eu acho que é um desafio que a gente tem que ter, e a vigência da LGPD nos faz também ter uma reação quanto a isso. Valendo dizer que a LGPD, em termos de marcos regulatórios, não é o primeiro marco que seria na justiça eleitoral. Tanto que nós usamos muito o marco civil da internet, em termos de direito de resposta, que é algo também muito discutível e discutível. Então, a justiça eleitoral já está atenta quanto a isso. Agora, em termos de política pública ou não, acho que é uma discussão que sempre vai parar em todos os atores que eu falei para vocês. Eu acho que a gente pode iniciar essas perguntas que eu tive, que foram muitas. E a gente quiser, eu respondo para vocês. O Bruno está rindo que ele está rindo, que você sabe que são muitas. Por Bianca, depois por Carlos, pelo Bruno, se vocês quiserem seguir isso. E, gente, podem falar entre si, tá?
Eu acho que é um momento agora mesmo de discussão, aqui a Albália, a Polis, né? A Res Pública, e discutir porque é importante a gente discutir e talvez até mesmo ser propositivo. Tá. Bom, só pergunta de $1 milhão, né? Só a gente já vai sair daqui pro, né? Enfim. Bom, a primeira coisa que a gente pode começar a pensar sobre o que esperar das eleições nesse contexto, para isso eu vou usar muito as palavras do Danilo Donedas. O Danilo vem falando bastante, vem militando bastante no sentido de ser contrário à postergação da LGPD, e uma coisa que ele diz é que a LGPD já está numa fase de média para avançada de absorção cultural, sabe? A gente já tem a presença da LGPD em jurisprudência, a gente já tem em textos de outras MPs, por exemplo, da 954, a gente já tem a referência à LGPD em uma série de aspectos, e isso sem falar que a autoridade já está em vigor desde 2018. A despeito de a LGPD não estar em vigor, a própria autoridade, a figura da autoridade já está. Então, a gente, para falar sobre o que esperar das eleições, em um primeiro momento, talvez eu esteja sendo otimista nesse sentido. Eu não sou tecnofóbica, acho que qualquer pessoa que trabalha com tecnologia, em qualquer ramo de atuação, não pode ser tecnofóbica de maneira nenhuma, né? Mas eu acredito fortemente no caráter cultural que a LGPD vem espraiando na sociedade, em vários sentidos, a despeito da sua não vigoração, sabe? E para isso eu faço um pequeno gancho também para falar o que esperar das eleições, com as informações trazidas pelo Bruno e pelo Carlos. Eu gostei muitíssimo do que ele falou sobre a questão dos metadados e sobre as sanções em momentos diferentes, né? Sobre o abuso de metadados e sobre a presença de sanções, sim, para os entes que trabalham na justiça eleitoral, né, para os agentes. Quando ele falou sobre a decisão do TSE, de que mandou tirar aquele dado, né, do candidato que não queria ser vinculado como uma pessoa que já foi pertencente a um determinado partido político, é interessante a gente lembrar que, a despeito dos dados sensíveis sobre filiação partidária constarem nesse rol, a gente tem esse terceiro tripé que eu acabei, por força do tempo, não conseguindo me debruçar bem. Além dos direitos titulares dos princípios da LGPD, a gente tem as bases legais. Então, as bases legais elas vêm para servir como uma justificativa para que um determinado agente, um controlador, operador, utilizem aquele dado, aquela informação e transformar aquilo em algo relevante em termos de negócio, em termos de política pública. Dentre essas obrigações legais, a gente tem o cumprimento da obrigação legal. Então, se o TSE, ou se a Justiça Eleitoral, tem como obrigação, por decreto, por regulamento, que é necessária a coleta de um dado específico ou de um conjunto de dados específicos para uma determinada finalidade, essa Justiça Eleitoral, ou esse sujeito que está processando ou coletando esses dados em nome da Justiça Eleitoral, que já será um operador, não vai ser o controlador, na verdade, ele vai estar agindo em cumprimento à obrigação legal. Porque quando o TSE mandou tirar aquele dado, por exemplo, e o interesse público? Então, o que esperar dessas eleições nesse sentido? Eu já vejo, o Bruno vai falar muito melhor do que eu, mas eu vejo um TSE preocupado, né? Como é que os atores estão se preparando? Eu já acabo entrando nessa segunda pergunta. Eu ia falar do Comitê de Desinformação, mas acho que você já mencionou ele muitíssimo bem. E o problemático PL de fake news, né? Uma pequena tentativa de solucionar problemas, principalmente para as eleições vindouras. A gente está entrando num problemático projeto de lei que, inclusive, com os auspícios de tentar coibir a propagação de fake news, acaba cerceando uma série de direitos ainda fundamentais, né, como liberdade de expressão, enfim. Como eu falei, o PL das fake news também já seria um outro tema para a gente tratar, que é muito além da LGPD, mas é só para mencionar que o panorama é de uma justiça eleitoral que vem se preocupando bastante com essa temática e que está preocupada, sim, em como agir. E essa cultura da LGPD, eu já vejo ela se espraiando na justiça eleitoral e em demais setores públicos, especialmente aqueles que trabalham com informação dos indivíduos, né?
E a gente tem que lembrar que essa postergação, por fim, só para responder essas questões, a postergação da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, acaba sendo o ponto central de todas essas questões, né? Porque, como eu mencionei, já é uma autoridade que está em vigor desde 2018, mas que a gente não tem ainda a musculatura dela para funcionar. E isso é muito importante, porque é a partir desse órgão da administração pública que a gente vai ter as competências para o zelo, implementação, fiscalização, cumprimento da lei. Também para a justiça eleitoral, né? A autoridade nacional ela vai definir os padrões e as técnicas utilizadas em processo de anonimização, como o Carlos mencionou, né? Ela vai realizar verificações da segurança desses processos, ela vai tratar sobre portabilidade de dados, olha como isso conversa muito mais também com a questão da justiça eleitoral em vários aspectos. Então, a regulamentação robusta da autoridade nacional e o seu corpo de atuação são extremamente importantes para que, a partir daí, os setores públicos e privados possam agir em conformidade com os valores e princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei principiológica. É bom a gente pontuar. Ela não é o grande pulo do gato, a grande solução da humanidade. É uma lei principiológica, porém, com fortes norteadores para a gente conseguir construir sistemas de gestão, né, de governança de dados no setor público e privado. Legal, legal. Carlos, pode falar aí, à vontade. Sobre registros de candidaturas usando blockchain, sim, é possível. Um registro de candidatura ele vai funcionar como, por exemplo, um registro de uma criança, de um nascimento hoje. Eu gero um dado e esse dado vai ser validado pela rede e esse dado se torna um registro de uma candidatura. Fazendo analogia com criptomoedas, para usar de novo essa ponte de aplicações já famosas do blockchain, é como se uma candidatura fosse a moeda em si. E as transações sejam os votos, né? As transações dessa moeda sejam os votos. Numa eleição de termo municipal, por exemplo, como a que nós temos este ano, cada carteira, digamos assim, e a carteira é um título de eleitor, ela vai receber dois, que a gente chama de token, é uma ficha. São duas fichas, uma ficha para ser depositada para um vereador e uma ficha para ser depositada para um candidato a prefeito. E a eleição ocorre da seguinte forma: a transação que eu faço é como se eu estivesse depositando essa minha ficha para um vereador, depositando essa minha ficha, outra ficha para um prefeito. E no final ganha a eleição para prefeito, né, ou pelo menos a gente leva a segundo turno a eleição para prefeito, os dois candidatos que tiverem recebido o maior número de transações. Na eleição do legislativo, aí a gente tem que ver as regras de quociente eleitoral, enfim, todas as regras que estiverem em vigor sobre o legislativo em particular, para fazer as mesmas considerações. E aí, de resto, nada muda, né? As regras do negócio da eleição, as regras do negócio eleitoral, como nós a entendemos hoje, quociente eleitoral, voto proporcional, o que quer que a gente utilize, continua valendo do mesmo modo, porque os metadados de cada candidatura vão conter partidos políticos, vão conter todos os dados que são relevantes para a gente poder ainda manter essas outras regras. Sobre uma questão de refutabilidade, ou, por exemplo, esse direito ao esquecimento, suponha que eu fui durante muitos anos filiado a um determinado partido e hoje eu não tenho nenhum viés mais político alinhado com esse partido, quero apagar essa filiação da minha existência. A gente sabe que hoje isso é bastante comum. Isso se torna possível quando nós fazemos uma inversão do controle dos dados em relação ao universo que nós temos hoje. Hoje, o Google tem os meus dados, o Facebook tem os meus dados, a Justiça Eleitoral tem os meus dados, o órgão a quem eu cedo os dados se torna dono dos meus dados. A inversão desse controle seria o seguinte: eu cedo os meus dados a esse órgão, mas eu ainda sou o dono. Isso acontece quando nós, novamente, aí recorro ao conceito da chave privada e da chave pública. Essa chave privada, que eu tenho, e só eu tenho, e eu cedo a minha chave pública para a Justiça Eleitoral, para o Google, para o Facebook, o que quer que seja, para um banco, para que essas instituições utilizem os meus dados dentro do escopo de uso por eles pretendido, mas que, finalizado esse escopo de uso, por exemplo, para a Justiça Eleitoral validar o meu voto, para a Receita Federal
validar a minha declaração de imposto de renda, para o Google me dar uma sessão de acesso ao meu e-mail, depois desse término de escopo, eles não têm novamente acesso aos meus dados de novo, porque eu posso, por exemplo, invalidar aquelas chaves públicas que eu gerei. E o direito ao esquecimento, nesse sentido, se torna, entre aspas, simples com a destruição de uma chave privada. A partir do momento que eu quero que alguém esqueça os meus dados, eu destruo a chave privada que estava associada a esses dados, e a partir da destruição dessa chave privada, os dados não podem mais ser acessados. É assim, por exemplo, que o pessoal, nos últimos 10 anos, perdeu, digamos assim, né, as carteiras de Bitcoin, que muita gente tem aí. Vira e mexe tem notícia aí de carteira de Bitcoin valendo mais de não sei quantos milhões teria sido perdida. Quando a gente olha para um valor que é transacionado como um financeiro, né, tendo um valor financeiro, você fala em perda. Se eu estiver pensando não em financeiro, mas em um dado pessoal meu, por exemplo, publicações que eu fiz no Twitter para a população que hoje em dia tem 20, 21 anos, entrou no Twitter com 15, 16 anos, falou um monte de besteira, das quais hoje pode vir a se arrepender, mas os dados estão lá e alguém pode tentar usar esses dados para fazer algum tipo de julgamento, né? Vou hoje em dia pegar o que o hoje adulto postou quando era uma criança de 12 anos, fazer um julgamento dos valores dele. Esse direito, essa destruição da chave pública, da chave privada, perdão, quando eu falo de dados que não são dados financeiros, vira esquecimento. Quando eu falo de dinheiro, vira uma perda de dinheiro. Quando eu falo de outros dados, vira o esquecimento. Então, esse uso de chaves pode sim ser utilizado para garantir esse direito ao esquecimento de certa forma. É claro que isso não invalida completamente os crimes de honra, por exemplo, né? Ainda pode uma pessoa ter uma foto de uma outra pessoa e ficar mandando para todo mundo. Isso não muda assim de uma hora para outra. Mas em relação ao uso de dados, né, ao acesso aos meus dados, se a gente inverte o controle e eu passo a ser o proprietário dos meus dados, eu ganho um maior controle sobre isso. E esse é um princípio, por exemplo, por trás dos protocolos de Open Banking, que o Banco Central hoje começa a estudar, né? Eu, em vez de